Olá pessoal, bem-vindo ao Start Mundo e Fique por Dentro. Esse é o nosso curso básico de VB Script. Esta é a nossa 16ª aula. Nessa nossa 16ª aula vamos falar de um assunto bastante interessante. Aconselho até você prestar bastante atenção. Vamos falar de estrutura de controle de fluxo em VB Script, ok? Vamos lá então? O que é mesmo estrutura de controle de fluxo? Toda e qualquer linguagem de programação, incluindo a complexa assembly, se utiliza de meios para tomada de decisões ou ainda repetição de trechos, linhas de códigos, scripts, enfim. Entendemos como tomada de decisão a capacidade que o programa tem ao fazer a execução de uma determinada tarefa, retornando sempre o resultado desejado. Já a repetição dos códigos se refere à quantidade de vezes que um trecho do programa é executado. Esses dois recursos são considerados em programação como a base de inteligência do programa, pois é através deles que podemos definir quais são as necessidades dos usuários. Nesta aula ainda vamos estudar o comando if, then e else. If, then e else. Agora a primeira estrutura de controle de fluxo que vamos estudar vai ser if, then e else. Estes comandos são utilizados para avaliar declarações de códigos e expressões lógicas, sempre com base em um retorno verdadeiro, true, ou falso, false. O código executa ou não uma determinada instrução. Se a expressão for verdadeira, true, o código segue com o comando, o then executado, segue o fluxo do programa ou determinada função. Caso contrário, o código segue com seu fluxo normalmente. Ou se a condição for falsa, false, printará um alerta para o usuário. Exemplo. Estes comandos podem ser constituídos por uma única linha de instrução ou mais. Segue exemplos. A sintaxe da utilização desses comandos é bem tranquila, é bem simples, porém temos que prestar bastante atenção, porque isso aí depende também da lógica e da necessidade aí do usuário ou do programa propriamente dito, ok? A sintaxe básica é essa. Aqui temos dois exemplos, né? Se expressão igual, diferente, maior que, menor que, then, linha de código, instrução, segue o nosso código. Caso contrário, segue com o fluxo. Ou se não, faça alguma outra coisa. Tem aqui também o mesmo exemplo também, nosso fluxograma. Expressão for verdadeira, sim, a instrução. Executa a instrução, que é a mesma coisa daqui, representada em fluxograma. Se não for verdadeira, for falsa, outras operações. Ok? Bom, então é isso. Essa aula é de suma importância. É considerada, inclusive, conforme já mencionado, como uma parte inteligência de qualquer programa, utilizada inclusive para as mais complicadas linguagens, como por exemplo a Assembly. Então é isso. Aconselho você a prestar bastante atenção, porém não é nenhum bicho de sete cabeças, é bem simples. Se você prestar atenção e praticar, você vai ver que é tranquila e simples, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno exemplo na prática para você entender melhor. Vamos lá então? Bom, agora vamos entender na prática como funciona, ok? Para uma melhor compreensão e uma boa didática aí para você. Eu estou aqui com o meu bloco de nota abertos. Agora vamos criar aqui um exemplo para você entender melhor, para você ver como é simples e fácil. Basta você querer aprender e prestar atenção. Bom, fazer o seguinte, vamos criar aqui uma variável, coisa rápida, opção. Agora façamos o seguinte, opção igual a mensagem box, msg box, né? Abre o parente, abre aspa. Uma mensagem qualquer aqui, escolha a opção, fecha aspa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no exemplo bem interessante, inclusive, como por exemplo aqui, ó,
Vou evidenciar aqui, parametrizar algumas funções dos botões aqui no nosso mensagem box, na nossa caixinha de mensagem. Por exemplo, eu vou colocar aqui VB yes no, VB yes no, ok? Fecha o parêntese. Agora façamos o seguinte, olha como é simples, vamos utilizar nosso comando if then else, e você vai entender como é fácil, nosso controle de fluxo aí, né? Vamos lá, se, deixa eu colocar aqui, se, lembra a variável aqui, ó, essa aqui é a nossa variável, a variável foi declarada nosso DIN, cláusula para declaração de variável. Agora, então, nós vamos ter que utilizar ela, se opção, né, igual a VB yes, then siga com a cláusula, siga com o fluxo, siga com a função, siga com a operação, enfim, vamos lá. MSG box você clicou em yes. Você clicou em yes. Agora, else, se não, deixa eu só pegar aqui para agilizar, para não demorar. Se não, você clicou em no. Bom, basicamente é isso. Olha como é simples. Lembrando que essa cláusula if sempre é finalizada com... existe a finalização do if, que no nosso caso é o and if, não esqueça disso. Olha que legal. Agora, salvamos, file, salve com o nome de tua preferência, e como a extensão .vbs. Aula 16.vbs. Ok, salvei na minha área de trabalho. Vamos lá fazer o exemplo. Olha lá, escolha a opção. Vamos ver, vou clicar em yes. Você clicou em yes. Lembra da declaração aqui? Olha como é simples. Se a opção igual a VB yes, then message box, você clicou em yes. Eu cliquei no botão yes, no botão sim. Ele me retornou aqui, printou na tela para o usuário e você clicou em yes. Ok. Saímos do programa. Agora novamente, só para você entender e finalizarmos essa aula. Lógico que vamos continuar nas aulas posteriores com o controle de fluxo, falando de if, de else if, do while, for each, enfim. Temos bastante aulas posteriores aí falando de controle de fluxo. E, por sinal, muito boas e interessantes, de suma importância. Agora, se, por exemplo, clicarmos em no. Você clicou em no, conforme a programação aqui. Ó. Se não, se a expressão for verdadeira, você clicou em yes. Se não, a expressão for falsa, você clicou em no. Finalizado, end if. Ok? Olha que legal, olha como é simples. Estou presumindo que você esteja entendendo. É bem tranquilo, é bem simples. Podemos fazer o seguinte ainda. Podemos estar chamando, vai ficar um pouquinho longo, mas não tem problema. A aula está interessante, é uma aula importantíssima. Muitas pessoas aí têm dúvida em estar utilizando essa estrutura de controle de fluxo, o if, o else, o then. Então é bem tranquilo. Então fazer o seguinte ainda, fazer assim, vamos supor que você quer trabalhar com objetos do Windows. Então, set, aula de objeto aí, se você está vendo o curso pela primeira vez, esse é o nosso curso básico de VBScript, para você ter uma melhor compreensão. Aconselho você voltar para as primeiras aulas. Caso você já esteja familiarizado com VBScript, fique à vontade. Set, né, para setar a função, w, sh, shell, igual a w script ponto função create objeto, create object,
para fazermos a declaração e fazer uma chamada aqui. wscript.shell. Quando declaramos essa opção, essa função do VB, ele nos permite estarmos manipulando objetos do Windows, propriamente dito, fazendo chamada, manipulando registro, teclas, programas e software do próprio sistema operacional. Então temos que fazer essa declaração. Temos várias outras, essa é a mais simples, ok? E bem fácil. Você já vai entender. Vamos lá. Agora façamos assim. No nosso caso, nós setemos esse cara aqui. Ó. Você pode setar outra variável. Aqui seria uma variável. Seria bem uma variável, mas está no papel de variável aqui. Ok. Por que eu estou copiando ele aqui? Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui. Ó. Agora eu faço .run. Que execute, né? Execute para mim. Por exemplo, ao invés agora do yes, continua os botões aí com as mesmas funções. Eu quero calc.exe. Beleza? Eu quero calc.exe. Agora, se não, .rum, eu quero o Notepad, o bloco de notas. Ok? Vamos lá. Eu só acrescentei esse cara aqui em cima para fazer a chamada dos objetos nas bibliotecas do próprio Windows, ok? Senão ele não vai funcionar se você não setar essa função aí, o wscript create object. Não precisa necessariamente aqui do wscript, mas estamos fazendo aqui da forma correta, do jeito correto. É bem simples, ok? Vamos lá? Vamos testar agora? Eu salvei, Ctrl S, salvei. Olá. Escolha a opção. Agora se clicarmos em OK, antes clicarmos em OK, ele dizia você clicou, ele explodia para o usuário, você clicou em Yes. Agora vamos clicar em Yes, ele tem que acessar, por exemplo, calculadora. Olha que legal. Já está funcionando. A lógica é bem simples, aí fica a teu critério, dá para você fazer bastante coisa utilizando controle de fluxo, como mencionado e repetindo novamente, ele é considerado a base inteligente de programas, de programação, códigos, scripts, enfim, ok? Olha só que legal. Agora vamos lá, agora vamos clicar em No. Em No ele tem que ir para aqui, ó. Se não, se a expressão for verdadeira, acessa a calculadora. Se a expressão for falsa, se não, Notepad. Olha que legal. Ok? Acessou o Notepad aí para você. Ok? Pessoal, então é o seguinte. Esta é a nossa aula de número 16. Falamos de controle de fluxo em VBScript. Nas aulas posteriores continuaremos falando deste cara, pois é de uma grande importância em programação, é a base inteligente, reforçando novamente. Então eu espero por você nas nossas próximas vídeo tutoriais, onde vamos falar de mais funções aí em VBScript, pois temos várias opções aí para você. Então é isso. Dúvida, crítica, sugestões, deixe teu espaço, deixe teu comentário, desculpe, aí no espaço de comentário que eu vou estar sanando aí na medida do possível. Inscreva-se no canal e receba nossos próximos vídeos tutoriais sempre que postado isso de forma automática. Então é isso. Gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, fique à vontade. Pode dar um dislike também. Então é isso. Um abraço para você. Tchau. Fique com Deus.